tarde, queridos alunos da FRAP. Estou trazendo mais uma aula para vocês, a segunda aula de 2021. E essa aula eu vou falar mais uma vez sobre a flauta doce. Segunda aula sobre a flauta doce, esse instrumento que eu ensino lá na FRAP. E para a gente lembrar da última aula, falei para vocês que ele é um excelente instrumento para as crianças começarem a aprender na música. O primeiro instrumento é a voz. Esqueci de falar desse detalhe. O primeiro instrumento é a voz e a gente começa cantando, porque é aquele instrumento natural que nasce com a gente. Então a gente canta, logo depois, primeiro instrumento de sopro e o mais fácil para a gente estar começando a aprender música é a flauta doce. Eu já falei sobre isso na aula passada. E lembrando para vocês que há outras maneiras de ensinar a flauta doce. Por exemplo, há um método em que são colocadas fitas em cada furo. Então a criança ela começa aprendendo a tocar ela põe os dedos, mas já está fechado todos esses furos. Ela começa aprendendo a usar esses dedos mais embaixo, os dedos da parte de baixo da flauta. E cada vez que ela vai aprendendo a fechar, vão tirando as fitas até ela aprender, e ela vai aprendendo de baixo para cima. O método que eu utilizo é o contrário, é segurar aqui embaixo com a mão direita e aqui em cima com a mão esquerda começar a fechar os orifícios. Lembra que a gente viu isso na aula passada, tá certo? E nessa aula nós vamos aprender a fechar os furos da flauta. Fechar esses furinhos aqui, ó. Tá vendo? 6 furinhos, 6 furinhos na frente e um furo atrás, que é chamado de registro esse furo. Nós vamos aprender a maneira correta de fechar esses furos. Nós já sabemos que temos que colocar os dedos, certo? Mas a gente não pode colocar os dedos de qualquer maneira, senão isso vai trazer problemas e nós não vamos conseguir fechar os furos. Como que nós vamos colocar os dedos? Que parte dos dedos? Primeiro, vamos aprender que o nosso dedo, vou mostrar esse dedo aqui, é dividido em 3 partes, tá? Ó, vocês podem ver que 1, 2, 3. Cada uma dessas partes articuláveis é chamada de falange. Então o dedo tem 3 falanges. E a falange que nós utilizamos para tocar é a primeira falange, ou a última, que é a falange da ponta do dedo, tá certo? Que é exatamente onde vocês podem ver que tem essa espécie de almofadinha aqui, ó. É uma parte do dedo que é bem saliente, ó. Nós temos em todos os dedos, tá? No polegar também. E essa parte que serve para fechar os furos da flauta, tá bom? Então até eu risquei com caneta aqui, para vocês verem. Então aqui está a flauta, aqui está o meu dedo. Então eu vou pegar essa parte, ó, que realmente corresponde à última falange, e vou fechar aqui com o indicador. Da mesma forma, eu vou fazer isso com o polegar. Olhem bem. Tá? Eu estou fechando com o indicador, com o polegar atrás, usando as falanges. Sendo que o polegar só tem 2, tá? Esse é um dedo maior, um dedo mais forte. Então, é exatamente correspondente à parte de cima, a parte da ponta do dedo, ó. Vocês estão vendo? Então, essa é a maneira correta de eu fechar os furos da flauta. Vocês podem ver que todos os dedos têm. E eu vou fechando todos os furos usando essa parte do dedo. Dessa forma, a hora que eu soprar, não haverá vazamento de ar e eu vou poder tocar as notas correspondentes a essas posições que nós vamos aprender. Que no caso serão 4 notas. O Si, um dedo na frente e um atrás. O Lá, 2 dedos na frente e um atrás. O Sol, 3 dedos na frente. Tá bom? Essas serão as primeiras notas que nós vamos aprender a tocar na flauta doce. E na próxima aula nós vamos estar aprendendo a soprar. Como que nós utilizamos, como que nós colocamos a flauta na boca, como que nós encaixamos essa parte nos lábios, como nós vamos utilizar a coluna de ar, que é aquele ar que sai de dentro do pulmão, e como nós vamos utilizar a língua para tirar os sons que a gente precisa para aprender a tocar as músicas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem mandar
pelo WhatsApp da FRAP, que eles vão encaminhar para mim e eu estarei respondendo para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tchau.